Então, se onde tiver x, você vai colocar o 10, onde tiver y, vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes função ao quadrado. Aí você calcula isso, né? Quando der pra calcular? Se for uma raiz, sei lá, uma raiz de 13, aí você só deixa a raiz de 13, né? Porque não nada. Mas se der pra calcular, você calcula. Então, vai ficar 10 ao quadrado, 100, 2 ao quadrado, 4, 100 mais 4. 104, é isso? 104. Nossa, eu tinha chegado em 12, né? Poxa, que doido. Então vai ficar raiz quadrada de 104. Não dá pra fazer nada, então você só deixa aí. Não. Certo? Então esse é o passo a passo aqui pra você calcular, vocês calcularem o gradiente. Beleza, tá me ouvindo? Oi, tô. Poderia repetir esse passo 3 aí? Né? Esse substituir? Substituir o quê? Substituir o x e o y no ponto que ele deu. É que eu acho que eles não escrevem muito. Mas vamos supor que o vetor... O Garcia ele coloca como A e B, eu acho, no enunciado. Tá. Tá. Vai substituir o A pelo X e o B pelo Y. Isso, exatamente. Tá. Porque você vai ter o vetor, né, com as derivadas parciais, só que vão ser duas equações, né, duas funções. E aí, pra você calcular no ponto, aí você pega onde tiver x, coloca o valor que ele deu no x, e onde tiver y, você coloca o valor que ele deu no y. Caso for menos 1 e 2, né? É sempre vocês lembrarem que o vetor, né, o primeiro é o x e o segundo é y. Entendi, valeu. Então vamos lá, vamos seguir esses 4 passos, fazer agora desse x vezes y, depois y e de x. Então vamos lá. Primeiro vai ser f de x. É de x mesmo. Então primeiro passo, calcular as parciais. Então calcula primeiro em relação a x, depois em relação... Então vamos lá. Derivada em relação a x, y vai ser constante. Então a derivada de x, y em relação a x é y. E a derivada de x, y em relação a y é x. Beleza. Então agora a gente pode colocar no nosso vetor gradiente. Deixa eu colocar aqui. Até aqui. Que é aquele triângulo ao contrário. Então, o nosso gradiente de x, y. Só pegar os resultados, né? Então, aqui, ó, segundo passo. Colocar no vetor gradiente, né? No vetor gradiente. Então, vocês colocam a derivada em relação a x, que vai ser, nesse caso, o y. E depois, em relação a y, nesse caso, vai ser x. Certo? Beleza, temos o nosso vetor gradiente. Só que a gente quer o vetor gradiente no ponto que ele deu. Então, a gente quer o nosso f em menos 1 e 2. Então, aqui, ó, aonde tiver x, você coloca menos 1 e aonde tiver y, vocês colocam 2. Então, nesse caso, foi só inverter. Foi bem fácil. Então, aqui é y, então vai ficar 2. E ele é x, vai ficar menos 1. Beleza? Então, temos um vetor com números agora, sem variável. É só número. Então, agora com esse vetor, a gente... Então, o tamanho disso aqui... O tamanho são aquelas duas barrinhas assim, né? Então, o tamanho... Nesse caso, não pode mudar a posição nem do y nem do x, né? Porque isso é o resultado da variável. Esse é o resultado do vetor que a gente teve. Nesse caso, inverteu porque as derivadas parciais foram invertidas. Mas pode ser qualquer coisa. Igual nesse caso aqui, deu essa função aqui, né? Essa função meio maluca. Mas a gente, na hora de responder, não pode mudar a posição dela. A y tem que ficar no primeiro, o x tem que ficar no segundo. Isso. Não pode mudar. Porque é sempre o del f, del x primeiro. Então, a derivada parcial em relação a x. E depois em relação a y. Independente do... Nesse caso foi invertido, mas vocês não podem inverter. Eu tô gravando aqui, fecha isso aí. Esse é o outro. Então agora a gente quer o tamanho disso aqui. O tamanho disso aqui a gente vai usar aquela fórmula
Então, vai ficar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Essa raiz é pequenininha, tá? Mas é a raiz de tudo. Só pra vocês entenderem. É o contrário, né? Não é o contrário. É o contrário. Obrigada. Então, vai ser o primeiro, né? O x ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Mais menos 1 ao quadrado. Aqui vai ficar a raiz quadrada de 4 mais 1, certo? Porque menos 1 ao quadrado é 1. Eu disse, não é menos 1, é 1. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 5. É isso, fechou. Simples, rápido, fácil, tranquilo. Porque essa função é tranquila. O problema do gradiente é do capeta. Se a função for do capeta igual a C, aí é um inferno. Porque o passo a passo é igual. Mas acaba que confunde porque a função é muito difícil. Mas se for uma função básica assim, é tranquilo. Então agora a gente vai fazer o segundo. X, Y... Eu acho que se for uma multiplicação, é uma divisão que fica difícil, né? É, também, porque as regras das derivadas ficam... O negócio fica enorme, né? Uhum. Nossa, aquela C me deu pesadelo, meu. Eu tô até agora em êxtase, assim, não entendi, sabe? Primeiro fazer a prova agora, entendeu? Depois vai ser... Vamos lá. Seguir o mesmo passo a passo, gente. Derivar, colocar no vetor. É uma receita de bolo. Cálculo é receita de bolo. Qualquer coisa que vocês fizerem de cálculo é receita de... Só vocês fazem receita que tá tudo certo. Deu Y, lembra? Então vamos lá. Derivando em relação a x. Nosso y vai ser constante e o x vai ser variável. Então aqui, ó, todo esse e de x, a gente vai derivar normal e o y vai virar constante. Então, a multiplicação de uma variável por uma constante é a constante, ela continua vezes a derivada de x é e de x. Então aqui, isso aqui vai ficar y e de x. Agora, derivando em relação a y, vai ser o contrário, né? O y vai ser variável, vai ser constante agora. Então, isso daqui tudo, esse e elevado a x, é constante. Porque o e é uma constante e o x também é uma constante. Então, tudo isso vai ser uma constante. Então, a derivada de uma variável, que é o y, vezes uma constante, é a própria constante. Então, vai ficar e de x. Mas o e, ele tá sendo constante porque ele tá elevado a x? O e está sendo constante porque ele é uma constante, né? O e é uma constante. O e sozinho é uma constante. O x, nesse caso, vai virar constante. Então, tudo isso daí vai virar constante. Mas se tiver um e de x, um e de y, sem nada com variável, aí a derivada é e de x, não é constante, não. Porque tudo isso só virou constante porque só tem constante, né? A mesma coisa que se eu derivasse um e de 9. É uma constante, né? Uhum. Então, é a mesma coisa. Agora vamos fazer no vetor. Oi. E tu consegue explicar? Tá, valeu. Tá, então vamos lá. Agora a gente pega esses dois resultados e coloca no vetor, né? Então primeiro a gente coloca em relação à derivada parcial em relação a x, que foi y e de x. E depois em relação a y, que foi só o próprio e de x. Fechou? Fechou. Aí agora a gente vai calcular no ponto que ele deu. Então ele deu no ponto menos 1. Então tudo aonde tiver x a gente coloca menos 1 e onde tiver y a gente coloca 2. Então vamos lá, vai ficar 2 vezes e elevado... Cadê o elevado aqui? Elevado a menos 1. E aqui vai ficar e elevado a menos 1. Só que, gente, pelo amor de Deus, é muito horrível, é feio demais deixar expoente negativo. Então, vamos arrumar isso aqui. Isso aqui vai ficar... Sempre que tiver expoente negativo, é a mesma... Vai ficar 2 dividido por e. Tá? E aqui vai ficar 1 sobre e.
Fechou, temos o nosso vetor. Agora a gente vai calcular o tamanho disso daqui. A gente vai calcular o tamanho no ponto -1, 2. A gente só pega isso aqui e calcula o tamanho e coloca na fórmula. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 sobre e ao quadrado mais 1 sobre e ao quadrado. Isso aqui não vai dar pra fazer muita coisa não, mas... Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 4. Deixa eu completar isso aqui. 4 sobre e ao quadrado mais 1 sobre e ao quadrado. Eita. Então, isso daqui vai ficar a raiz quadrada de... Como aqui o denominador... Eu acho que o denominador... Aqui embaixo é igual. A gente pode somar, então vai ficar a raiz quadrada de 5 sobre e ao quadrado. Fechou? Temos o tamanho. É isso. Isso é gradiente, tamanho e derivadas parciais. Fechou? Tranquilo? Que eu preciso, eu gostei de copiar o passo a passo para a gente deixar na folha. Tá, Isso. deixa eu... Então aqui, ó, seguindo passo a passo. Primeiro fazer as derivadas parciais. Então, x, depois as parciais em relação a y. Segundo passo, colocar no vetor gradiente. Então a gente pegou as derivadas parciais, os resultados que a gente teve, e colocou dentro de um vetor. Fechou? Terceiro passo, substituir no ponto que ele deu. Então ele deu o menos em 2. Então onde tiver x no nosso vetor, onde tiver x a gente vai colocar... E onde tiver y a gente vai colocar 2, né? Então, como era y, a gente colocou 2. Aqui era x, então vai ficar menos 1. E aqui era x com menos 1. Aí aqui eu só arrumei, então e elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre e. E aí como 2 está multiplicando, vai ficar 2 sobre e, e aqui 1 sobre e. E depois eu só peguei esse vetor que a gente obteve, esse vetor que a gente teve, e calculei o tamanho. É isso, esse é o passo a passo.